Atenção! Começa agora uma teleaula de Química do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 27. Bons estudos! Átomos. Tudo que existe, todos os materiais, os mais diferentes possíveis, são formados por átomos. Eu, você, essa televisão que você está assistindo, tudo isso é formado por átomos. Como nós já vimos, cada elemento da natureza tem um tipo de átomo, que tem uma massa e um tamanho determinados. Além disso, não dá para transformar o átomo de um elemento em outro. A gente já viu em outras teleaulas que os átomos são partículas muito pequenas. Algumas substâncias são formadas por grupinhos de átomos, são as moléculas. As moléculas podem ser grupos de átomos iguais ou grupos diferentes, com átomos de vários tipos. Mas para serem moléculas, tem de ter os átomos ligados fortemente. Você já sabe o que é um átomo e o que é uma molécula. E sabe também que um átomo não pode se transformar em outro. Mas quando é que uma substância se transforma em outra? Essa é a meta da nossa teleaula. O que acontece quando uma substância se transforma? Na teleaula de hoje, você vai aprender um pouco sobre as reações químicas. Vai aprender também que as substâncias que entram numa reação são chamadas reagentes e que o resultado de uma reação se chama produto. Tudo isso vai mostrar como as substâncias se transformam. E vamos começar nossa teleaula para ver como os átomos se comportam. Aurélio, tô gostando de ver, hein? Átomo, molécula, tá sabendo das coisas, hein? Depois que eu fui lá no laboratório da Áurea, eu entendi o que é um átomo, o que é uma molécula, e entendi também que um átomo não pode se transformar em um outro. Opa, Aurélio, tudo bem? O que você me conta? Eu passei aqui pra gente tomar um café. Vamos lá. Jessé, dá uma olhadinha na banca pra gente? Tá legal. Então, como eu tava te dizendo, eu fui lá no laboratório e foi muito bom, porque eu acabei entendendo um monte de coisas que a Áurea me disse. A Áurea é muito boa nisso. Só que logo depois que eu saí de lá, me bateu outra dúvida. E essa tá martelando a minha cabeça, viu? E o que é? Será que a gente descobre juntos? Presta atenção na minha dúvida. O carvão é formado por milhões e milhões de átomos de carbono, todos bem grudadinhos. O oxigênio do ar também é formado por moléculas, só que de oxigênio, que são 2 átomos de oxigênio ligados bem forte, certo? Confere, eu vi isso numa revista. Pera um pouco, depois você me conta. Deixa eu te dizer a minha dúvida. Então tá lá o carvão de um lado com os seus átomos de carbono. E tá lá o oxigênio com as suas moléculas de oxigênio. Bom, aí tem o gás carbônico, que é formado por um átomo de carbono e 2 de oxigênio, tudo bem ligado. Até aí tudo bem, porque eu acho que o carbono gruda na molécula de oxigênio e, bum, gás carbônico. Tá, então qual é o problema? O problema é o monóxido de carbono, aquele gás super tóxico que é formado por um átomo de carbono e um de oxigênio. Como é que isso foi acontecer? Não era tudo grudadinho na molécula de oxigênio? 2 átomos? Isso, grudado. E a Áurea insistiu muito nisso outro dia. E é uma dúvida que tem razão de ser. Se 2 átomos de oxigênio estão grudadinhos, como é que apenas um se liga ao carbono? Você sabe por quê? Você também quer saber como é que apenas um átomo de oxigênio se liga ao carbono para formar um monóxido de carbono? Essa é uma boa dúvida. Se na molécula de oxigênio os 2 átomos estão ligados de um jeito bem forte, como é que apenas um átomo se liga ao carbono? Isso talvez seja um pouquinho difícil de entender, mas eu vou tentar explicar o que acontece. Na molécula de oxigênio, os 2 átomos de oxigênio estão ligados com uma certa força. Se aparece aí um átomo que tem mais atração pelo oxigênio, um oxigênio se liga ao novo átomo. No desenho fica mais fácil de entender. Veja só. Aí está uma molécula de oxigênio, com os 2 átomos bem ligados. Eles se chocam com os átomos de carbono. O que acontece? Cada átomo da molécula de oxigênio se liga a um átomo de carbono, formando 2 moléculas de monóxido de carbono. Essa troca de átomos se chama reação química. Preste atenção. Nós dizemos que uma substância reage com a outra quando os átomos dessa substância
trocam de lugar com os átomos da outra substância, dando como resultado uma nova substância diferente das duas primeiras que reagiram. Eu vou repetir porque isso é muito importante. Para que haja uma reação química entre duas substâncias, é necessário que elas troquem átomos e que, no final, uma nova substância apareça. Você se lembra de alguma reação química que a gente tenha visto aqui nas nossas teleaulas? Se você pensou na experiência da ferrugem, você acertou na mosca. Esse é um bom exemplo de reação química. Afinal, houve troca de átomos entre o ferro da palha de aço, o oxigênio e a água, e apareceu uma nova substância. Quer dizer, a troca de átomos entre o ferro, o oxigênio e a água deu origem à ferrugem. As substâncias que trocam átomos em uma reação são chamadas reagentes. E a nova substância que se forma é chamada produto. Reagentes e produtos. Esses são os nomes que a gente usa na química para nomear as substâncias que fazem parte de uma reação. Oi, por favor. O que é uma reação química? É quando as substâncias reagem e trocam os átomos. Muito bem. Me dá um exemplo de uma reação química. É água oxigenada num ferimento. Dá outro exemplo. A queima do papel. Mais um terceiro exemplo. Queima do carvão. Por quê? A queima é uma reação entre o oxigênio e o carbono, que resulta no gás carbônico ou muitas vezes no monóxido de carbono. Muito bem. A queima do carvão é um ótimo exemplo de reação química. Neste caso, o oxigênio e o carvão são os reagentes e o produto é o gás carbônico ou monóxido de carbono, dependendo se a queima foi feita num lugar com muito ou pouco oxigênio. Puxa, essa eu não entendi. Quer dizer então que queima é uma reação do carbono com o oxigênio? E a molécula de oxigênio, ela se separa? Da mesma maneira como ela se liga ao carbono, ela se separa. Esta é uma reação entre carbono e oxigênio num ambiente com pouco ar. A molécula de oxigênio formada por dois átomos de oxigênio se aproxima do carbono. Daí, quando esta molécula chega bem pertinho do carbono, ela se quebra. E então, cada átomo de oxigênio se liga a um átomo de carbono, formando o monóxido de carbono, um gás muito tóxico. Tá aí, muito interessante esse negócio de reação química. Mas e os átomos das moléculas de oxigênio? Sempre se separam? Parece que sim. Mas quando a queima é feita com uma quantidade muito grande de ar, o produto não é gás carbônico? E o gás carbônico não tem dois átomos de oxigênio? Exatamente. O gás carbônico tem dois átomos de oxigênio e um de carbono. E você sabe por que isso acontece? Aparentemente, dá a impressão que a molécula de oxigênio se ligou ao carbono. Mas, na verdade, um átomo de oxigênio se liga ao carbono, que então se liga ao outro átomo de oxigênio. Entendeu? Então, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Preste bastante atenção. É muito raro os átomos de oxigênio não se separarem quando reagem com outro átomo. Olha só. No gás carbônico, os átomos de oxigênio grudam no mesmo átomo de carbono, formando uma molécula com 3 átomos, 2 de oxigênio e 1 de carbono. É por isso que o gás carbônico se chama dióxido de carbono. Di quer dizer 2. Isso também acontece com a molécula de água. Você sabe que a molécula de água é formada por um átomo de oxigênio e 2 átomos de hidrogênio, não é? Então, o átomo de oxigênio fica entre os 2 átomos de hidrogênio. Na água, o átomo de oxigênio fica entre os 2 átomos de hidrogênio. Tá bom. Quer dizer que na água o átomo de oxigênio fica entre 2 átomos de hidrogênio. Isso eu entendi. Mas como é que eles sabem? Não disseram que não dá para ver os átomos no microscópio? Como é que os cientistas sabem exatamente o que acontece numa reação química? Acho que eles vão testando todas as possibilidades até encontrar a solução, né? E você, o que você acha? Não sei, eles devem estudar muito para isso, né?
Essas coisas não são assim tão simples, porque quando nós vamos estudar dentro da matéria, o que acontece com os átomos, com as moléculas, as coisas ficam bem mais complexas. Era essa revista que eu queria te mostrar. Olha só cada ilustração super legal das moléculas. Não é uma beleza? Pô, se é impressionante que os cientistas saibam direitinho tudo o que tem lá dentro. Será que eles são adivinhos? Oi, como você acha que os cientistas descobrem as coisas? Estudando. Pesquisando. Através de estudos, né? É um trabalho conjunto, né? De anos, né? Vai todo mundo evoluindo a partir do que já se sabe, vai crescendo o conhecimento, descobrindo coisas novas. Mas muita gente ainda acha que os cientistas são adivinhos ou iluminados. Não é nada disso. O conhecimento científico que temos hoje é resultado de muita observação, experiência, pensamento, muito estudo e muita comunicação entre os cientistas. Mas mesmo com muito estudo, os cientistas não sabem tudo sobre a matéria. Mas eles continuam pesquisando cada vez com mais e melhores equipamentos, trocando informações e cada cientista contribuindo com sua parte. Mas para que serve tudo isso? Vamos ver o que as pessoas pensam a respeito. Para que você acha que servem as pesquisas científicas? Para melhorar a vida do homem. Para esclarecer a população e ter um avanço tecnológico. Eu acho que sempre para que ocorra uma evolução em determinada matéria, né? Tudo isso serve para melhorar a nossa vida material. São novos remédios, novos materiais para armazenar comidas, tintas mais resistentes e exames mais eficientes. Como você viu na nossa primeira teleaula, Eu Amo Química, todas essas coisas puderam ser fabricadas por causa da descoberta dos novos materiais. E aí que entra a química, para estudar e conhecer as substâncias e poder criar novos materiais. Tudo isso tem a ver com progresso. E já que estamos falando nisso, vamos ver como andam os nossos progressos em química. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Nessa teleaula, você viu o que é uma reação química. Vimos também que quando duas substâncias reagem, como o oxigênio e o hidrogênio, os átomos trocam de lugar. Quando existe uma troca de átomos, o resultado é uma terceira substância. As substâncias que reagem são chamadas reagentes e a substância que aparece é chamada produto. Na molécula de dióxido de carbono, ou gás carbônico, o átomo de carbono fica entre os dois átomos de oxigênio. Mas na molécula de monóxido de carbono, um gás muito tóxico, um átomo de oxigênio se liga a um átomo de carbono. Agora que você já descobriu o que acontece quando uma substância se transforma, dê uma olhada no seu livro de química para rever o que acontece nas reações. Enquanto isso, eu vou fazer mais uma reportagem sobre os progressos na ciência. Até a próxima teleaula e tchau!